Sejam muito bem-vindos à nossa aula do estudo do livro de férias. O tema da nossa aula de hoje são os capítulos 5 e 6 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. O capítulo 5 trata basicamente do Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio do cristianismo, onde o tema central era a necessidade ou não dos convertidos ao cristianismo seguirem as tradições religiosas judaicas, como a circuncisão, por exemplo. O capítulo 6 trata da segunda viagem de Paulo, desde o seu início na cidade de Antioquia da Síria até Atenas. O restante desta viagem será tratado no capítulo subsequente. Nosso capítulo 5 se inicia com a chegada de Paulo e Barnabé a Antioquia da Síria, após a conclusão da primeira viagem missionária. Ao chegar, os dois perceberam que as discussões de Jerusalém sobre a necessidade ou não da adoção dos costumes judaicos para os novos cristãos tinha chegado na igreja de Antioquia. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Muito preocupado, Paulo observou as polêmicas furiosas. Tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Mesmo tendo sua autoridade incontestável, o seu grande prestígio perante a comunidade inteira, os desentendimentos persistiam. Para tentar resolver a questão, convidaram Simão Pedro a ir à igreja de Antioquia para debater o assunto. João Marcos acompanhou Simão Pedro. Simão Pedro, ao chegar, explica que a Igreja do Caminho se mantém viva graças a Tiago, que segue os rituais farisaicos e impede uma destruição imediata daquela comunidade pelos fariseus. Simão Pedro começa a conviver com todos da igreja e a participar das palestras harmonicamente. Então, chegam a Antioquia 3 missionários de Tiago. Trazem cartas para Simão. A partir daí, Simão Pedro modifica sua conduta, não mais comparecendo aos rituais e ao convívio dos irmãos incircuncisos. A situação chega a um ponto máximo de tensão quando Paulo começa a fazer um discurso contra Pedro, onde Barnabé não concorda com as críticas a Simão Pedro e se instaura um grande celeuma. Vejam esse trecho do discurso de Paulo. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procura esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque acredito somente num evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. Então, a questão se resolve com a marcação de uma assembleia em Jerusalém para tratar do assunto. Depois de 4 meses, quando a assembleia é realmente marcada, e antes de partir, Paulo se compromete a trazer uma carta à comunidade com as resoluções e liberação da circuncisão para os novos cristãos. Paulo leva o jovem Tito à assembleia em Jerusalém.
Ao chegar ao concílio em Jerusalém, Paulo percebe que a Igreja do Caminho está muito modificada e totalmente tomada por representantes do farisaísmo. Tiago pergunta se Tito era circuncisado, a que Paulo responde que não. Para não criar polêmicas, antes do início da Assembleia, decide-se pela circuncisão de Tito, através da moderação de Simão Pedro, que diz: de fato, o conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho então que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. Então, só com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. Então o concílio se inicia, com os simpatizantes dos costumes judaicos, liderados por Tiago de um lado e Paulo do outro, defendendo a liberdade de costumes que o Evangelho traz, dando mais importância ao espírito que à matéria. No intervalo da Assembleia, Simão Pedro conta a Paulo do porquê de tanta influência judaica dentro da Igreja do Caminho. Grande parte se devia à questão financeira, pois eles precisavam pedir ajuda aos judeus para o prosseguimento da tarefa. Simão Pedro diz que não concordava, porém teve um sonho com Jesus que lhe dissera para colocar em primeiro lugar os filhos do Calvário, ou seja, que o mais importante eram os necessitados e doentes, independente das questões políticas. Paulo, então, se compromete a buscar recursos nas igrejas fundadas junto aos gentios. Ao final dos trabalhos no concílio, Simão Pedro conclui: suponho então que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Foi então que Tiago tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, porém, deveriam assumir o compromisso de fugir à idolatria, evitar a luxúria e abster-se de carnes de animais sufocados. E assim chegam a um acordo e o primeiro concílio apostólico de Jerusalém é encerrado. Simão Pedro sugere que Silas e Barsabás ajudem em Antioquia para garantir a sobrevivência daquela comunidade. Barnabé leva também João Marcos. A segunda viagem teria como metas, primeiro, buscar recursos para ajudar a igreja de Jerusalém. Segundo, verificar o progresso efetuado nas comunidades fundadas na primeira viagem. Na partida, houve uma questão entre Paulo e Barnabé, pois Barnabé queria levar nessa viagem João Marcos. Paulo não aceita, pois João Marcos havia desistido da missão na primeira viagem. Os dois se dividem então, porém sem ressentimentos e como irmãos. Barnabé e João Marcos vão para Chipre. Paulo e Silas partem para Tarso. A visita de Paulo a Tarso e Derbe foram bem tranquilas, comparadas com a primeira viagem, onde sofreram grandes perseguições. Em Derbe, Paulo consegue uma boa ajuda para a igreja de Jerusalém e verifica que a comunidade cresceu bastante. Em seguida, se dirigiram para Listra, onde Lloyd
era a responsável por esta comunidade. Ali também foram muito bem recebidos. A comunidade havia crescido e receberam grande ajuda financeira para a igreja de Jerusalém. Em Listra, Paulo se encontra com Timóteo e sabe de seus grandes feitos em nome da causa cristã. Decidiu-se então que Timóteo seguiria a viagem com eles. Timóteo foi circuncisado para evitar problemas junto às comunidades que visitaria e seguiu viagem junto a Paulo e Silas. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. Em Icônio, Estevão intui a Paulo a continuar abrindo novas comunidades, pois as que fez com Barnabé já estavam bem assentadas. Segue então viagem pelo norte da Ásia, pregando o evangelho a muitas comunidades e povoados. Então o grupo chega a Troade. Em Troade, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia lhe rogava, pedindo ajuda, como vemos em Atos, capítulo 16, versículo 9. Em Troade, Paulo reencontra Lucas e diz que precisam seguir viagem para a Macedônia, porém não possuem recursos para a empreitada de navio. Lucas oferece ajuda e viajam juntos. Partiram então para a Macedônia, como está em Atos dos Apóstolos, capítulos 16, versículo 10. E nesta viagem, Paulo mostra a Lucas sua grande utilidade na missão do cristianismo. E então, Paulo decide se afastar por 1 ano da medicina para ir levar a palavra de Jesus às comunidades dos gentios. Em Filipos, Lucas e Timóteo partem para Tessalônica, onde iriam se reencontrar com Paulo e Silas posteriormente. Paulo e Silas ficam em Filipos para trazer a boa nova a esta comunidade. Na casa de Lídia é formada a nova comunidade. Nesta cidade, Paulo libertou uma mulher que praticava a arte da adivinhação. Era uma pitonisa que estava subjugada por espíritos malévolos. Porém, ela usava, juntamente com o grupo, esta sua qualidade de médium para tirar proveitos materiais. A libertação espiritual da médium, que Paulo colaborou, porém, provocou a ira dos que se beneficiavam das consultas mediúnicas. Estes armaram uma grande conspiração e atacaram Paulo e Silas. Estes foram salvos pela polícia local e levados à presença dos magistrados, sob a alegação que estavam perturbando a ordem imposta pelos romanos relacionada às pregações religiosas. Os dois receberam uma surra de vara e foram jogados na prisão. Durante a noite, Paulo começa a orar em voz alta, fervorosamente, e são acompanhados pelos outros presos de outras celas. Há um abalo sísmico e as portas de todas as celas se abrem. Paulo impede a fuga dos presos e continuam a orar. Pela manhã, quando o carcereiro vê as células abertas, tenta se matar, pois era sua responsabilidade. Paulo impede o suicídio. Conta o que ocorreu e que nenhum preso fugiu. O carcereiro é convertido ao cristianismo. Paulo e Silas se explicam às autoridades em nome da igreja local e saem imediatamente da cidade. Em Tessalônica, Paulo e Silas encontram com Lucas e Timóteo. Aqui sofrem grandes perseguições. Dirigem-se em seguida para Bereia, onde Paulo foi preso e açoitado. Em Bereia, Paulo analisa a situação e vê que Silas e Lucas estavam doentes,
que Timóteo necessitava encontrar-se com a sua mãe no porto de Corinto. Era melhor proporcionar aos amigos uma trégua. Não seria justo requisitar-lhes a cooperação, quando ele próprio experimentava a necessidade extrema de repouso. Paulo é levado até Atenas, onde os companheiros retornam e fica só. Um dos sonhos de Paulo era pregar em Atenas, terra dos filósofos e de homens cultos. Porém, sua pregação à população local não teve grande êxito. Mesmo decepcionado, continua tentando insistentemente, até que Dionísio, membro do tribunal, consegue uma chance para que ele exponha o Cristo no Areópago. O Areópago era o local onde ocorriam os julgamentos, as grandes discussões sobre leis, filosofia, ciências, etc. A sua pregação no Areópago, no entanto, a despeito de fervorosa e bela, não mereceu a devida atenção dos intelectuais, que eram vaidosos e superficiais, e zombaram das sinceras convicções do pregador do Cristo. Especialmente quando ele abordou a questão da ressurreição. Raros, como Dionísio e sua mulher chamada Dâmaris, ouviram e aceitaram as ideias expostas por Paulo. Porém, nenhuma igreja foi fundada em Atenas. Isto provocou uma tristeza e uma grande decepção para Paulo, que, porém, continuou com a sua missão na segunda viagem. A questão que nós propomos para ser respondida na nossa plataforma Aprendizes MR é: como podemos relacionar a influência do Sinédrio na Igreja do Caminho e em outras comunidades cristãs da época com a necessidade da pureza doutrinária na doutrina espírita? Esta é uma questão muito importante. E vamos recordar das nossas aulas sobre sincretismo religioso, para que nós possamos ter uma linha de pensamento para a resposta dessa questão. Muito obrigado por todos e muita paz.